Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui novamente, nossa querida COFA, para darmos continuidade às nossas conversas sobre Esperanto, uma linguagem incrível, com a nossa querida Ieda Freitas e convidados. Então, bora aprender? Perdão que o som estava fechado. De que vim, e ele me sendas vim, que eles chafidoem, mese de lupo, instruas la evangelio de Jesu, tiel bi nenia permesso alvi est piquita, de humilijo al malhonoro, que a me viestus agresita al calumnita, viesta tio, Kion vi vivas interne sed ne tio, pri kiu la alia akuzas vin. Vi ne fariĝos pli bona, nur ĉar vi estas laŭdata aŭ pli malbona, ĉar vi estas atakata de alia, restu digna kaj diskreta, estante vi mem, selante via íntima prefektiĝon. É muito interessante, né, o texto que nós passamos, explicamos bastante e vimos uma parte muito interessante. E eu estou aqui voltando para dizer para vocês, olá, meu nome é Ieda Freitas, moro no Brasil, Nordeste, Salvador, Bahia, sou esperantista, professora, psicopedagoga e universitária. En Esperanto, saluton, mia nomo estas Ieda Freitas, mi loĝas en Brazilo, nordorienta Salvadoro, estado Barrio, mi estas esperantistino, professora, psicopedagogo kaj universitatana, porque no início estava sem o som. E voltamos só agora, porque eu vou repetir só isso para terminar e passar para o palestrante. Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Leciono o Evangelho de Jesus,
Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou desonra, quando agredido ou malsinado. Eis o que vives interiormente, não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor porque estás elogiado, ou ficarás pior porque combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo em busca do aprimoramento íntimo. É o 15º capítulo do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, e a psicografia do médium Divaldo Franco. E agora, a partir daí, eu peço a apresentação passo para apresentar o nosso amigo Antônio Carlos, que vai fazer a palestra falando de quê? Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Boveno, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, nesta ocasião, na Rádio Brasil Espírita. Cumprimento também os internautas, os seguidores deste canal maravilhoso que nós estamos conhecendo agora e já ficamos fãs desse trabalho, desse canal muito rico. E nós somos aposentado, meu nome é Antônio Carlos Essada, e moro na cidade de Franca, estado de São Paulo, e sou professor aposentado. Atualmente, já desde a minha juventude, eu trabalho como voluntário no Grupo Espírita Luz e Amor. Podemos? Muito bem. Nós, então, tivemos a curiosidade de examinar aqui sobre a população atual do nosso planeta. Eu fiquei surpreso ao ver que ela já ultrapassou a casa dos 8 bilhões de habitantes encarnados. Ultrapassou dos 8 bilhões, 174 milhões e uns quebrados. Muito bem. Isso, segundo o livro de Yuval Harari, um historiador israelense que escreveu Sapiens, uma breve história da humanidade, inclusive que teve uma peça em São Paulo chamada Ficções, baseada nesse livro. Uma peça interessante. Então, o Yuval Harari fala que há 200 mil anos o Homo sapiens começou na região da África. E dali, durante esses 200 mil anos, esses elementos vão se espalhar pelo planeta, né? Inicialmente, como caçadores e coletores, e graças ao sistema nômade que eles usavam, que eles tinham sempre que ir para uma região diferente para buscar alimentos, para caçar, para coletar. E aí eles vão se espalhando pelo planeta, por todo o planeta, inclusive pelo continente americano, onde a teoria mais atual é a de que o Homo sapiens teria atravessado do continente europeu para o continente americano através do Estreito de Bering, na Era do Gelo, quando o oceano ficou congelado, eles podiam ir sobre o gelo. Então, eles desceram, eles
passaram para o continente americano, né? E essa história, meus amigos, ela coincide com o que Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, quando ele fala sobre a raça adâmica, né? É a mesma, mais ou menos a mesma origem, né? Agora, lendo um pequeno livro de Leon Denis, chamado Gênio Céltico, o gênio céltico, porque os celtas foram um povo que habitou ali a Europa, na região da França, da Alemanha, da Irlanda, né? Inglaterra, Holanda, aqueles países ali que constituía a região da Gália, que o imperador César, Júlio César, procurou conquistar para seus objetivos políticos da época, ele procurou conquistar. Então, aí ele vai lutar com os chamados bárbaros, que tinham cabelos compridos, né? E, inclusive, se destacava um grande líder deles, chamado Vercingetorix. E era a região dos celtas, né? Na região dos celtas. E o Leon Denis diz, nessa região dos celtas se desenvolveu o druidismo, né? Que, inclusive, se fala que o nome Allan Kardec é de quando o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi quem codificou o Espiritismo, ele foi um sacerdote druida e que tinha esse nome, Allan Kardec. O Leon Denis nos conta que haviam 3 focos de luz, um na Palestina, onde estava sendo desenvolvida Palestina, né? O outro foco de luz seria na Índia, onde Emmanuel também fala que ali foi o berço da filosofia humana. Dali desenvolveu a filosofia. E o outro, terceiro foco de luz foi entre os celtas com o druidismo. Os druidas, eles acreditavam na reencarnação, acreditavam na imortalidade, tinha comunicação. Vejam bem, né? Então, Kardec foi um sacerdote druida, com toda essa crença. Então, ele já veio com isso bem, com uma boa base, né? Com essa sustentação, né? Entre os celtas já era vivenciado esses pontos, esses princípios, né? Princípios, já acreditavam em Deus. Vocês vejam que praticamente são os princípios da doutrina espírita, né? E nós vemos, voltando lá à Palestina, que infelizmente hoje devemos lutar por todos eles, para que possam muito breve, alcançar a paz entre eles. Não estou conseguindo lhe ouvir, não. Ó, o som. O som. Agora, meu microfone fechou. Agora está ouvindo? Estou, sim.
Agora está tudo ok. Acho que agora... Então, continuando, nós vemos que Jesus, sendo governador do planeta, né, que já tinha trabalhado na criação do planeta através dos seus arquitetos, né, teve todo o resfriamento, e depois a população, que é a vinda da raça adâmica, né? Teve o desenvolvimento evolutivo, que nós já vimos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? E, então, na Palestina, há cerca de 4.000 anos atrás, né? Ou até mais antes, com Abraão, foi lançada a ideia de um Deus único, do monoteísmo. Aí vai surgir o Moisés, o profeta Moisés, que vai lançar os princípios através dos 10 mandamentos, os princípios, o início do monoteísmo, ou melhor, a continuação do monoteísmo, que já tinha sido começado pelo Abraão, né? Então, ele dá sequência, recebe os 10 mandamentos, depois ele vai fazer 613, se não me engano, outros mandamentos, vai constituir a lei civil. Os 10 mandamentos, a lei divina. Esses 613, a lei civil, para poder administrar, para poder conduzir o povo daquela época, que era ainda um tanto quanto bárbaro, né? E vieram os profetas, aquilo foi formando o judaísmo com o tempo, vieram os profetas e anunciando a vinda do Messias, né? E daí, 1.800 anos, Jesus chega ao plano terreno. Chega ao plano terreno para dar sequência aos ensinamentos que a Terra estava necessitando. Jesus, ele dizia, eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, né? E Jesus corrige algumas coisas, né? Aprendeste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, faça de tal maneira. Ele corrigia alguns pontos, né? E Jesus, com a sua vivência, com o seu exemplo, ele vai nos deixar a maior dádiva que a humanidade já recebeu, que é o seu evangelho. Evangelho de luz, evangelho de amor, né? E esse evangelho vai ser a base, futuramente, de muitas religiões, as chamadas religiões cristãs, né? E que hoje são uma infinidade. E dizem que são mais de 2 bilhões de cristãos existentes no planeta, né? A ideia cristã, né, teve uma base, além de Jesus, que foi o principal marco, ele vai ter depois o trabalho dos apóstolos, né? Porque cada apóstolo vai para uma região, né?
Cada apóstolo vai para uma região. Ainda vai se somar ao grande trabalho de Saulo de Tarso, que vai passar a ser chamado de Paulo, né? Ele que, a princípio, combateu muitos cristãos, né? Causando a morte de muitas pessoas, inclusive o primeiro mártir, depois de Jesus, o primeiro mártir do cristianismo, que foi o Estevão, que era irmão da namorada da noiva de Paulo, em que eles estavam prontos para efetuar o matrimônio entre eles, né? Mas Paulo encontra Jesus, né? Jesus faz aquela famosa pergunta ao Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aí acontece toda aquela problemática, o Paulo fica cego, é levado à cidade, Jesus fala com ele, orienta para ele entrar na cidade e aguardar que ele seria informado do que ele deveria fazer. Aí, né, aparece o Ananias, que vai lá e, através de um passe, ele cura aquela cegueira momentânea de Paulo, e ele, depois de um certo período de amadurecimento, ele vai se lançar ao seu grande trabalho apostólico de levar o cristianismo aos gentios, a várias localidades, a vários países, inclusive culminando com a sua chegada em Roma, né? Onde ele, segundo Emmanuel, vai ser decapitado. Os outros apóstolos, cada um vai para uma região, né? Que eu me lembro, por exemplo, o Tomé. Tomé vai para a Índia, por exemplo, o Pedro, depois de um certo tempo, ele vai a Roma, também vai morrer lá, né? Mas, enfim, todos eles vão desempenhar um trabalho muito importante na divulgação do cristianismo, sempre abraçados ao Evangelho, sempre divulgando o Evangelho, né? Então, o Evangelho de Jesus, e Jesus foi um divisor de águas para a humanidade. Foi, assim, a conquista a humanidade vai dar um salto, né? Porque as revelações ocasionam isso, um avanço, né? No progresso das pessoas, né? E vocês vejam só que vai acontecer, os cristãos em Roma vão ser perseguidos por mais de 300 anos, né? Vão ser perseguidos mais de 300 anos, e depois acaba se tornando a religião oficial do Império Romano. Olha só, né? E nós acreditamos que aqueles que vinham pessoas de uma elevação muito grande, né? Que enfrentavam aquilo ali com muita coragem, sem se titubear. Eram pessoas que, quando eram ameaçadas, quando eram
martirizadas, enfrentavam aquilo de cabeça erguida, né? Mas, muito bem, esse trinômio, evangelho, espiritismo e esperanto, eles estão, assim, interrelacionados, um com o outro, né? Entre evangelho e espiritismo, né, está se falando da segunda revelação divina, que é o Jesus, e o espiritismo, que é a terceira revelação, né? Porque Jesus anuncia a vinda de um outro consolador, que vai ser a doutrina espírita. Assim como os profetas anunciaram a vinda de Jesus, Jesus também vai anunciar a vinda do Espírito Verdade. E ele mesmo diz: vou ao Pai, rogarei ao Pai para enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que dará testemunho, estará sempre convosco, né? E vós também testemunhareis, né? Por quê? Porque o conhecimento espírita, que também, na verdade, assim como Jesus não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, o Espiritismo também não veio destruir nem a primeira revelação, nem a segunda, mas sim dar sequência. Porque Jesus fala, o Espírito de Verdade, ele vai explicar melhor tudo o que eu vos disse. Vai esclarecer tudo o que eu vos passei. E é isso que nós vemos na doutrina espírita, né? Que as coisas, o véu é descerrado, e as explicações com muita clareza, né? As explicações vêm com muita clareza, são muito esclarecimentos, né? E aí surge a figura de Allan Kardec para codificar. Allan Kardec é convidado, primeiramente, ele que tinha sido, né, um pedagogo, um professor, um cara de ciências, ele já tinha lançado 9 lógica, já tinha lançado 9 livros, ele era professor, né? Professor de universidade. Então, o Allan Kardec é convidado a observar os fenômenos que estavam acontecendo, né? Ele estava lá em Paris, então começou a surgir muito as mesas girantes, né? Essas mesas se movimentavam, giravam, subia, descia, dançavam, né? Mas isso aí foi uma fase de fenômeno para atrair, para despertar, para chamar, para convidar. Porque o fenômeno mediúnico sempre esteve presente nas grandes revelações. Vocês se lembram de Moisés, né? Que ele, com aquele cajado, ele fazia miséria lá, né? E ele, para poder libertar os judeus dos egípcios, do faraó, ele fazia lá, né, demonstrações, tingiu o rio lá de sangue, de vermelho,
teve aquela praga lá das rãs, né? Teve várias coisas, cobra que aparecia. Então, entre outros, né? Então, sempre o fenômeno esteve presente. Com Jesus também, já foi mais o fenômeno da cura, né? E ele próprio também, né, desaparecia, quando eles, às vezes, ele desaparecia. Ele tinha esse poder. É um espírito puro, né? E, então, na doutrina espírita também iniciou com fenômeno, né? Mas, passada essa fase, a coisa se encaminhou para o conteúdo, para o conhecimento, para as informações, onde Allan Kardec vai, né, após uns 2 anos de pesquisa, de observação, em 2 anos ele já lança o Livro dos Espíritos, que primeiramente tinha 500 e poucas perguntas, numa segunda edição já passou para 1018, 1019, né? E Allan Kardec vai escrever, vai elaborar mais, as obras básicas são 5. Livro dos Espíritos, depois, em 1861, vem o Livro dos Médiuns, em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, parece que em 1865, Céu e Inferno, em 1869, se não me engano, o livro A Gênese. Mas também surgiu o que é o Espiritismo, né? E ao longo de todo o tempo, ele escrevia a Revista Espírita, que se constituíram em 12 volumes, de 400 páginas, mais ou menos, cada um, né? Então, umas 5.000 páginas. Então, são 23 obras de Allan Kardec no total. São essas 5 básicas, os 12 volumes e outras pequenas obras. O Espiritismo iniciou a França na época do Iluminismo, na época em que a ciência também se expandiu, né? Começou a desenvolver, saiu lá daquela noite da Idade Média, em que a ciência ficou abafada, né? E até isso aí vai perdurar até 1400 e pouco, se não me engano, que vai ser o fim da Idade Média, né? É interessante que, lendo aquele livro, Joana d'Arc Médium, do Leon Denis, e também assistindo o filme, né? Leon Denis conta que o julgamento de Joana d'Arc foi o último evento feito pela Inquisição, porque dali para frente, né, a coisa vai degringolar e vai caminhar para uma nova fase, uma fase de luz. Daí, iluminismo, né? Daí, iluminismo. Porque o espiritismo, ele não podia, o próprio Kardec fala isso, ele não poderia vir antes da ciência. Ele tinha que vir com a ciência. Por quê? Porque o seu foco era diferente, né? Ele foi apresentado não como uma religião tradicional, com ritual,
né, com dogmas. Não. Ele veio para abrir os olhos das pessoas, né? Ele veio para mostrar mesmo a verdade, a realidade, né? Como que se processa a evolução, como que se processa o progresso do espírito. Então, as informações da doutrina espírita são informações super avançadas. Tem coisas que a doutrina apresenta que a ciência nem conseguiu. Porque a ciência, ela se fixa na matéria. E o espiritismo, o objeto de estudo do espiritismo é o espírito. Então, sobre o espírito, a doutrina espírita esclarece tudo em detalhes. Como dizia aquele comediante, né? Nos mínimos detalhes. Né? Isso. Mas, assim, a doutrina espírita também veio para o amor, para a caridade, para a fraternidade. Então, ela vai surgir em 1857, né? Em 1857. E vejam bem, Kardec foi chamado, observou com critério científico, né? Tudo com critério científico. Por isso que ele disse que o Espiritismo era uma filosofia com base científica e consequências morais. Base científica pela maneira, pelo método que ele usou. Ele usou o método da observação. Ele catalogava, comparava, né? E para escrever os livros, ele usava um critério científico, ele comparava, registrava, consultava os espíritos, que a coisa não foi da cabeça dele, né? Por isso que chama doutrina dos espíritos, né? Ele apresentava, desenvolvia determinado conceito, mas se aquele conceito estivesse errado, os espíritos vinham e corrigiam, né? O espírito, inclusive o espírito de verdade, combina isso com ele. Numa ocasião, eles começam a bater, ele começa a ouvir lá um determinado barulho, né? Ele vai consultar, o espírito de verdade queria avisá-lo para ele corrigir um determinado ponto que ele estava estudando, né? Que ele estava desenvolvendo, que ele estava trabalhando. Então, o Espiritismo também. E o interessante é que ele surgiu na França, né? E ele surge na França, fica lá um certo tempo, vamos supor, Allan Kardec vai desencarnar em 1869, né? E fica mais um certo tempo, mas depois começa a florescer no Brasil, né? E vocês sabem como é que é no Brasil. Vocês têm uma ideia? Aqui na cidade de Franca tem mais de 100 centros espíritas, parece que 120 centros espíritas. E aqui é uma cidade de 350 mil habitantes. Tem mais de 100 centros espíritas, né? Mas aí nós vamos agora relacionar, porque daí 30 anos depois vai surgir no mundo o Esperanto. O Esperanto. Né? O Esperanto, Isso. que o doutor Lázaro Luiz Amendola
prof, ele era um jovem, antes de ir para a faculdade, ele já começa a trabalhar na gramática, na organização do Esperanto. Como vocês sabem, o Esperanto é uma língua internacional, é um projeto de língua internacional. Língua auxiliar, também chamada de língua auxiliar, né? E, na verdade, sempre o ser humano sempre teve esse anseio, né, de uma língua universal. Então, vamos pegar, por exemplo, geralmente os impérios. Por exemplo, o Império Romano, ele usava o latim. Então, todo o território que ele conquistava, o povo acabava falando o latim, era obrigado, né? Se você pegar outros imperadores, né, tinha imperador que respeitava a língua dos países. Mas, no caso do Império Romano, se caracterizou por isso. Até que nós vamos ter as línguas latinas, né, que é Portugal, Espanha, França, Itália, Romênia. A Romênia ficou lá entre os países eslavos e também vai sofrer a influência do eslavo, das línguas eslavas. Mas é uma língua considerada uma língua latina, né? Tem, assim, os pronomes são parecidos. Eu estudei um pouquinho de romeno, mas não quis seguir para frente. Então, esse período, porque o Império Romano, gente, vai durar mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. E vai acabar, né? No fim, ele se divide em Império do Ocidente e Império do Oriente. Os bárbaros acabam com o Império do Ocidente e os otomanos vão derrubar lá o Constantino e vão fazer a cidade de Constantinopla, né? Que hoje é Istambul. Era em parte do Império Romano Oriental, né? Mas você pega, por exemplo, a Rússia. Na época da União Soviética, tinha que usar o russo. Depois que mudou, teve aquela mudança dos países da União Soviética, né? Liberou tudo, embora hoje o Putin esteja procurando anexar alguns. Mas lá na Rússia também tem o problema linguístico, é uma coisa fora de série, é um problema difícil, né? A questão o problema linguístico, porque nós vamos ter países, por exemplo, o Canadá é bilíngue, lá se fala o francês e o inglês. Você pega a Suíça, são 4 línguas. O alemão, o italiano, o francês, não sei se o inglês. Né? Na China, o problema linguístico também é muito grande. Tanto é que, talvez por isso que a China investe muito no Esperanto. Talvez não. É por isso. Né? Eles têm lá 10 línguas. São 10 línguas. Né? Eles têm o mandarim, tal, mas eles têm trabalhado muito
o Esperanto. Tem até aquele curso, bom, eu não posso dizer, passaporte a Tutamondo, eu não sei se é feito por chinês ou japonês, mas é um estudo muito bom. Depois nós vamos voltar a falar. Então, problema linguístico, isso sem falar, gente. Por exemplo, nós chamamos aqui uma senhora da Hungria, chama Agnes, para fazer palestra aqui no programa que a gente faz. A gente convida pessoas para fazer palestra, inclusive foi lá que nós conhecemos a Ieda, que a Ieda estava sempre lá cantando, e encantando a nossa programa. E a Agnes, ela é húngara, o marido dela é de outra língua. O que eles fizeram? Escolheram o Esperanto como língua entre eles. E ela tem um filho, parece que de 17 anos, que é de nascença, é esperantista de nascença. De nascença. Olha que interessante. E já acontece muito isso daí. Eles falam que tem mais de 1.000, né, esperantistas de nascença. Isso sem falar de famílias de mais de uma língua, porque no caso da Agnes, ela e o marido, né, há um problema muito grande, porque encontra casa, né, com línguas diferentes, é que vira um problema. Né? Então, o Esperanto surgiu, né, para ajudar na fraternidade universal. Zamenhof sentiu na carne, quando ele era jovem, adolescente, jovem, havia muita briga, porque sempre isso aí gera, as diferenças linguísticas, né, geram, assim, desavença, discriminação, né? Interessante, quando vejo uma pessoa, assim, estrangeira, eu sempre gosto, se eu tiver a possibilidade, eu sempre gosto de perguntar, né, sobre o país de origem, enfim, trocar experiências, né? E agora, através do Esperanto, isso aí fica mais fácil, né? Nas palestras que a gente assiste, tem o Londono Esperanto Clube, que faz palestra também, acho que semanalmente, se não me engano, não sei se é semanal ou mensal. Então, há esse intercâmbio, né, de pessoas de diferentes países, né? Então, enfim, o Zamenhof, ele vê essa dificuldade, essa briga, essa rixa, essa discriminação, né, causando antagonismos. Aí ele resolve criar um idioma. Ele cria o idioma, só que o pai era professor de língua. O pai dele aí era contra aquilo, né? Ele não gostava porque ele queria que o Zamenhof se dedicasse aos estudos. Certo? Ele começou a ficar com aquilo na cabeça, certo? Ele falou, meu filho vai desviar, né? Porque o Zamenhof vai fazer medicina, vai se tornar um oftalmologista, né? E ele nasceu na Polônia, em Białystok, né? Mas o pai acaba rasgando, quando ele vai para a faculdade, o pai acaba rasgando, destruindo
os rascunhos que ele tinha feito de desenvolvimento da língua. Mas aí ele refaz tudo de novo, retoma e constrói a língua. E em julho de 1887, ele lança, em língua russa, ele lança um livrinho. Ele lança um livrinho mostrando a gramática do Esperanto. E a gramática do Esperanto, muito simples. São 16 regras, né? São 16 regras, mas muito simples mesmo. É uma língua regular, né? Uma língua regular. Não tem aquela... que a gente costuma dizer que o português tem mais... tem mais... assim, diferenças do que regras, né? Mas o Esperanto é uma língua regular. Ele é construído com uma base assim, tem um radical, e depois vem os afixos. Afixos são partículas que a gente coloca ou no começo ou no fim da palavra. Né? Então, para designar substantivo, a palavra tem que terminar em "o". Adjetivo termina em "a". Advérbio termina em "e". Verbo no infinitivo termina em "i". Aí os tempos verbais, presente, em "as", me amas. Passado, is, me ames, me cantes. Futuro, os. Né? Imperativo, o, parolo, fale, parolo, canto, termina em "u". O condicional em "us", se eu pudesse, se me povos, né? E depois tem os particípios, que também tem uma particularidade muito grande, uma forma de expressão muito boa. Então, a língua do Esperanto, o Esperanto é uma língua dinâmica. É uma língua super dinâmica. Você trabalha com ela, assim, você constrói, você lembra de palavras, né? Você constrói na hora, depois de um tempo, se estiver dominando, você trabalha com ela com arte mesmo, com dinamismo, né? E esse instrumento, meus irmãos, surgiu, tem até um livro que chama A Língua que Veio do Céu. Isso aí foi projetado na espiritualidade. Foi projetado na espiritualidade para contribuir com a paz mundial, com a fraternidade universal. Né? E existe a Associação Universal de Esperanto, que desde 1905, né? Parece, o primeiro Congresso Universal, Boulogne-sur-Mer, lá na França, até hoje, com exceção, tirando os períodos de guerra, são mais de 100 congressos, porque são congressos anuais. Todo ano tem Congresso Universal de Esperanto. Esse ano foi em Tanzânia, na África. No ano anterior foi em Turim, na Itália. E sobre a Itália também, eu acho interessante dizer, porque a Itália ela é um país que tem mais de 1000 dialetos. Mais de 1000 dialetos. Mas, a uma certa altura, eles fizeram uma combinação, um acordo, e escolheram a língua de uma região, da região de Florença, para ser a língua oficial.
é a chamada língua italiana. Aí vai acontecer a unificação da Itália. Olha para vocês verem o que é o efeito de se usar uma língua só. Em 1861, Allan Kardec estava lançando o livro dos Médiuns, acontece a oficialização da unificação da Itália. E o dialeto de Florença ganha a tarimba de ser a língua oficial da Itália. Então, o italiano, hoje, é a língua que era falada em Florença, porque Florença era um centro comercial mais desenvolvido, né? Que tinha... era mais influente. E, graças a isso, então, Florença ganha o status de língua nacional. E foi lá, na região do Lácio, em Roma, que surgiu o latim, né? Que vai servir de base para muitas línguas, inclusive para o próprio Esperanto. O Esperanto, 60% dos radicais vêm do latim. 60%. Aí os demais vêm das línguas mais modernas, né? Então, agora aí também vai acontecer a concorrência, né? Porque com o advento do Esperanto, como eu disse no começo, houve outros projetos. Então, diz que tinha mais de 500 projetos de língua internacional. Mas o Esperanto que lidera essa corrida, né? Porque eu andei estudando outras línguas internacionais, como o Ido, que é um filho, Ido quer dizer filho, é um filho do Esperanto, né? Mas só porque teve umas mudancinhas lá, umas coisinhas assim, já criou um outro movimento, né? Então, quer dizer, se juntasse todos esses projetos, se unissem ao Esperanto, aquele que está na frente, o avanço seria muito maior, né? Mas nós temos esperança. Quem é esperantista tem esperança. Alimenta a esperança de um mundo melhor, né? Então, vamos procurar aprender o Esperanto. Hoje em dia tem muita facilidade, né? Tem o Duolingo, tem o Lerno.com, tem vários. Se vocês procurarem na internet, vai chover de maneiras de aprender Esperanto. No YouTube, tem muitos cursos, né? Então, gente, nós precisamos nos apegar à ideia interna do Esperanto. Por que Esperanto? Pela paz, pela fraternidade, pela concórdia entre os povos. Essa é a ideia interna do Esperanto. Para que nós, né, possamos, dessa maneira, contribuir para um mundo melhor. O tão falado mundo de regeneração. E aqui eu encerro a minha parte, agradecendo a IEDA essa oportunidade, agradecendo à Rádio Brasil Espírita, que admiro muito, e que vocês continuem firmes aqui na Rádio Brasil Espírita, acompanhando toda a sua programação, que é excelente. Muita paz a todos.
Dando por final, eu tenho assim de dizer: força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, acabem-se as fronteiras, paz, paz e paz, paz e forto, paz e forto, te ampli cresco, te ampli cresco, rego paz, limo e finidis, paz, paz, cai pazzo. Terminando dizendo assim: todos os povos criaram sua língua, mas o Esperanto é a língua que criou seu povo. Tiui popolo creis sian lingvo, sed Esperanto esta lingvo kiu creis sian popolo. Diz, Danko, meu amigo, de rarevido, diz.